Olá, alunos do sexto ano. Hoje nós vamos estudar o ciclo das rochas e os fósseis. O ciclo das rochas é o conjunto de fenômenos geológicos que se verificam na crosta manto-terrestre. Consiste em alterações físico-químicas pelas quais uns tipos de rochas podem se transformar em outras. Aqui a gente tem um esquema mostrando como que acontece essa transformação de uma rocha em outra. Sedimentos são liberados no meio ambiente por compactação, formam uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, sob temperatura e pressão, se transforma em rocha metamórfica. Essa, por fusão, por derretimento, pode compor o magma, e o magma derretido e saindo pelo vulcão, a lava, se transforma em rocha magmática. Por arrefecimento, estabilização, resfriamento e solidificação, sob temperatura e pressão, deu origem novamente à rocha metamórfica. E essa rocha magmática também, sob erosão e transporte e sedimentação, deu origem a sedimentos, que por compactação deu origem à rocha sedimentar. De modo que é um ciclo onde uma rocha pode se transformar em outra, dependendo da erosão, transporte, sedimentação, temperatura e pressão. As rochas da litosfera transformam-se praticamente umas nas outras ao longo do tempo. Assim, a partir de um magma profundo, originam-se as rochas magmáticas, incorporando-se os seus elementos solúveis ou voláteis na hidrosfera e na atmosfera. Os processos de geodinâmica externa, como erosão, transporte, sedimentação, originam sedimentos a partir de qualquer rocha pré-existente. Os sedimentos originam por litogênese, de acordo com a origem da litosfera, as rochas sedimentares. Quando os sedimentos alcançam níveis profundos da litosfera, ocorrem fenômenos de metamorfismo, que originam rochas metamórficas. Estas podem chegar a regenerar magmas, fechando o ciclo das rochas. Vamos falar agora um pouquinho do estudo dos fósseis. Os fósseis e a sua importância para a reconstituição da história da Terra. O que são fósseis? São restos de seres vivos ou vestígios da sua atividade que ficaram preservados nas rochas sedimentares. Na sua maioria, os fósseis são contemporâneos dos sedimentos em que se formam, lembrando-se que para ser considerado um fóssil, ele tem que ter no mínimo 50 mil anos de existência. Aqui nós temos em detalhe troncos de árvores que viveram há milhares de anos atrás, o tronco fóssil, a árvore fóssil, o amonite, que são moluscos marinhos que viveram entre 350 e a 65 milhões de anos atrás, o estegossauro, o tiranossauro rex, o trilobite, que é um artrópode marinho que viveu entre 550 a 250 milhões de anos atrás, ovos fossilizados e os coprólitos, que são excrementos originalmente de natureza orgânica, não biomineralizada, que também podem se mineralizar. Pegadas de preguiça gigante, a preguiça gigante no museu, pegadas de dinossauro. Essas pegadas em detalhe, elas teriam mais de 144 milhões de anos e seriam as mais velhas da América do Sul. As pegadas humanas. A fossilização, conjunto de fenômenos físicos e químicos que permite a formação de um fóssil. Para isso acontecer, o organismo ou vestígio tem de ser enterrado rapidamente para não ser comido, decomposto ou destruído por agentes de erosão. É um fenômeno muito raro na natureza, porque habitualmente, quando os seres vivos morrem, eles entram em decomposição. Aqui a gente tem os estágios de uma fossilização.
Um peixe no fundo do oceano morre e seus sedimentos ficam no fundo do oceano, na rocha sedimentar, sem um ataque de bactérias e micro-organismos decompositores. Esse fóssil de peixe vai se fossilizar. Tipos de fossilização. Nós temos a mineralização, a moldagem, a mumificação ou conservação parcial ou integral. Mineralização é um processo em que a matéria orgânica que constitui as partes mais duras do ser vivo são substituídas por matéria mineral dos sedimentos onde se formam. Na imagem, nós temos o Archaeopteryx, que é uma espécie de ave primitiva que preserva características típicas dos dinossauros, grupo no qual estão incluídas aves. Foi a primeira ave extinta a ser encontrada, e seu fóssil foi a partir da mineralização. Moldagem é o tipo mais comum de fossilização, em que fica moldada na rocha a forma interna ou externa do ser vivo, partes duras como conchas, dentes e caules. Em detalhe, o molde externo que foi formado da concha, mostrando a forma e o aspecto da concha do ser vivo. Contramoldagem: o preenchimento de um molde interno ou externo. A sua positivação dá origem a uma réplica do elemento original, em positivo, mas constituída por material distinto do inicial, que é o chamado contramolde. Mumificação é uma conservação total ou parcial do ser vivo, preservando mesmo as partes moles numa substância impermeável, o âmbar, que é retirado da matéria orgânica das plantas, ou fria, gelo, que impede a decomposição. Em detalhe, a gente vê um mamute mumificado pelo gelo e alguns insetos mumificados pelo âmbar, que é retirado, que cai da seiva das plantas. Fósseis vivos são os seres vivos que vivem atualmente, mas que são idênticos aos fósseis da mesma espécie com milhões de anos. O que nos dizem os fósseis? Com a reconstituição dos animais, podemos deduzir os seus hábitos alimentares, através dos seus dentes e de vida, através das pegadas e sedimentos onde se encontram. Podemos reconstituir os paleoambientes através do estudo das rochas e dos fósseis contidos nelas, e ajudam também a datar as rochas onde se encontram. Utiliza-se o princípio das causas atuais, segundo o qual os processos que atuaram ao longo da história do planeta são os mesmos que atuam hoje para fazer as deduções. Fósseis de idade são fósseis de seres vivos numerosos que viveram num período de tempo geológico muito curto e tiveram grande distribuição geográfica. Em detalhe, o trilobite, fóssil dos artrópodes. O trabalho dos paleontólogos. A paleontologia é uma ciência natural que estuda a vida do passado da Terra e seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico. O que é um paleontólogo? Um paleontólogo é um cientista com formação superior em geologia ou em biologia, ainda que seja menos frequente, que estuda os fósseis para investigar como eram os organismos e os ecossistemas do passado da Terra. O paleontólogo estuda os fósseis também para perceber como esses se formaram e como podem ser usados para a datação relativa dos estratos rochosos em que ocorrem, sabendo então tudo sobre a história do nosso planeta. Por hoje é só, bons estudos!